Olá, convergentes, tudo bem? Não percam o programa de hoje, hein? Vai estar fantástico. O tema: resíduos sólidos, aterros, com o especialista Carlos Canejo. Não deixe de curtir as nossas páginas nas redes sociais e inscreva-se em nosso canal. Toca no sininho, ok? Vem com a gente! Olá, convergentes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Convergência Ambiental. E o tema de hoje é fantástico. Vamos falar sobre aterros para resíduos sólidos. Aterros que serão utilizados para a disposição final de resíduos sólidos. E hoje, para falar sobre esse tema tão importante, trouxemos aqui o engenheiro Carlos Canejo. Carlos Canejo, que além de ser engenheiro, também é professor da Universidade Veiga de Almeida. Seja bem-vindo, Canejo. Obrigado. Ao Convergência Ambiental. Obrigado. Eu queria, Canejo, aproveitar e iniciar, como sempre, o nosso programa, pedindo para você fazer uma pequena apresentação da tua trajetória, do teu currículo não, porque ele é muito grande, mas assim, uma pequena apresentação para que os nossos internautas possam conhecer você e saber, principalmente das suas atuações, né, tanto no setor público como no setor privado. Então, bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite aí dos amigos Antônio, do amigo Felipe, para poder estar participando do Convergência Ambiental. Tá? Felipe, eu sou engenheiro civil, formado também pela própria Universidade Veiga de Almeida, e ao me formar eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com a engenharia civil como um todo e me encantei pela área de gestão de resíduos. Então, desde 2005, quando eu me formei, eu já tive um interesse muito grande, especificamente em aterros sanitários, que eu conseguia mesclar um pouco da geotecnia com toda a ideologia ambiental que eu vinha nutrindo já desde a época de faculdade, e acabei buscando uma especialização, um mestrado em engenharia sanitária e ambiental, onde eu também desenvolvi aspectos de aterros sanitários. E no meio desse caminho tive a oportunidade de trabalhar na então FEEMA, né, que hoje foi substituída por INEA, né, e trabalhei lá por 10 anos exatamente na área de gestão de resíduos sólidos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o licenciamento ambiental, né, de atividades que envolvem toda a cadeia produtiva de resíduos, né, então desde a geração do resíduo à disposição final. Então, trabalhei com o licenciamento de aterros sanitários, aterros industriais, né, os aterros de inerte. Trabalhei também com todo o fluxo de gestão, rastreabilidade para esse, cadeias produtivas de reciclagem, e acabei me constituindo como um especialista na área de gestão de resíduos, né. Depois optei me dedicar mais à vida acadêmica, também por vocação, e acabei dando aula na Universidade Veiga de Almeida a partir de uma oportunidade que surgiu. E hoje atuo profissionalmente, né, como coordenador do MBA em Planejamento e Gestão Ambiental da Veiga e como professor dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, onde eu tento levar um pouco dessa experiência que eu tive de quase 10 anos no Estado para os meus alunos, para tentar fazer uma troca mais rica, além, né, do conhecimento acadêmico, tentar levar para eles também muito da vida prática, que é ser um gestor ambiental, que é trabalhar com gestão de resíduos. Excelente, Canejo. Aproveitando que você já tocou nesse assunto, né? Muitos internautas perguntam qual é a diferença entre aterro sanitário, aterro industrial, aterro de inertes, né? E também aterro, como é que se fala? Aquele aterro controlado, né? Então eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para esclarecer para todos eles quais são essas diferenças e, claro, não podemos deixar de falar do lixão também, né? Claro. Bom, eu vou começar pelo lixão então, que eu acho que é o mais fácil da gente entender, né? É aquele que não tem absolutamente nenhum controle ambiental, né? Geralmente é uma área que muitas vezes é uma área alugada, no qual uma prefeitura utiliza para dispor os resíduos sólidos urbanos gerados naquele município. Então não tem absolutamente nenhum tipo de proteção ao meio ambiente, tá? O solo fica totalmente exposto, recebendo resíduos, e ali, obviamente, em função da biodegradação dos resíduos orgânicos e do processo de lixiviação, você tem a geração do chorume,
que vai a contaminar solo, lençol freático e água superficial, levando uma série de problemas de ordem ambiental. Então, digamos assim, o lixão é a forma que a gente utiliza para dispor os resíduos sólidos urbanos desde a época medieval. Né? A gente está preso ainda numa velha prática desde a época medieval, no qual a gente simplesmente dispunha os resíduos em qualquer lugar. É claro que isso ambientalmente é totalmente equivocado, não se deve de maneira nenhuma, né, fomentar, estimular, nem se pode licenciar esse tipo de atividade. Né? Entretanto, a gente está saindo da idade medieval e começou a avançar assim em seguida para a construção de alguns aterros controlados. Eu particularmente, eu não gosto nem desse termo, tá? Eu não gosto do termo aterro controlado. Eu diria que ele é um vazadouro em processo de recuperação, porque o principal impacto ambiental associado, que seria a contaminação de solo, a contaminação do lençol freático, ele não é evitado, né, já que não há sistema de impermeabilização. Seria uma espécie de um lixão maquiado, né? Um lixão maquiado. A gente faz uma maquiagem, faz aquela arrumação de casa rápida para receber visita, então a gente joga um pouco de terra em cima, né, dá uma compactada, coloca meia dúzia de dreno de gás que não está chegando até a base do aterro e finge que está havendo um controle ambiental efetivo. Porque na verdade é que não se trata de um controle ambiental efetivo. Né? A pior questão associada ao aterro, ela não é efetivamente controlada. Né? E o aterro sanitário, ele é, sem dúvida nenhuma, uma técnica de engenharia, né? Onde a gente parte da premissa de que desde a escolha da área, há um estudo de engenharia extremamente sofisticado para indicar aquela área ou não como viável para que se tenha ali um aterro sanitário. E a gente tem todo um sistema pensado de impermeabilização de base, tem todo um sistema pensado para o plano de avanço desse aterro. Um aterro sanitário efetivo, a gente sabe em que altura ele vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu sei o quanto de chorume eu vou gerar e eu vou propor um sistema de tratamento. Eu sei o quanto de gás eu vou gerar e eu vou propor a recuperação. Por mais que a gente deva entender que o aterro sanitário, ele, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental, mas a gente precisa entender também sobre a perspectiva do ambiente, né? Eu também costumo dizer isso, que infelizmente ele é a construção de um câncer. Um câncer que fica ali latente no ambiente, ele precisa ser controlado, monitorado, porque não tem jeito, ali vai ficar. Né? Então é algo que precisa de muito controle ambiental, muita fiscalização para evitar que existam maiores danos ambientais. A gente tem inclusive aí algumas catástrofes associadas a esses lixões, né? Como o caso do Morro do Bumba, que ficou muito famoso, né? E agora recentemente também aquele shopping lá em São Paulo, se eu não me engano, acho que é o Center Norte, eu nunca lembro o nome, que também foi construído em cima de antigos lixões, né? E com isso, né, é claro que as pessoas acabam com dificuldade, porque quem não é da área técnica acaba não conseguindo compreender muito bem o que significa isso, né? Agora, uma outra dúvida, como eu coloquei anteriormente, só para que os internautas possam entender, o aterro sanitário, ele não pode ser chamado de aterro industrial, né? Não. São coisas diferentes. São coisas distintas. Na verdade, tudo vai depender da proposta do empreendedor e do licenciamento desse empreendimento, né? Há possibilidade de eu ter um aterro sanitário que receba resíduos industriais classe 2, né? Aí a gente tem uma norma técnica que identifica o que é um classe 2 e um classe 1. Só para sintetizar, claro. Classe 1 é o perigoso e o classe 2 seria aquele não perigoso. Então há a possibilidade de codisposição. Mas o próprio projeto do aterro, ele precisa ser olhado de uma maneira diferente, se for essa a proposta. Né? Então existe a possibilidade de eu ter um aterro industrial de codisposição. Isso é fato. Bem, Carlos Canejo, eu tenho uma simpatia muito grande, tenho uma admiração muito grande. Inclusive, Canejo foi meu professor no curso de gestão integrada de resíduos sólidos que eu fiz no CREA. Um excelente professor, excelente. Inclusive, Canejo também promove muitos cursos interessantes na área. Lá, no finalzinho do programa, vamos deixar disponível aqui uma legenda, né, com os contatos, enfim, com os cursos, uma possível agenda que ele já tenha de cursos, que é muito importante para quem está na área, né, se especializar, se aprofundar, enfim, conhecimento é muito importante nessa nossa área. Canejo, uma das coisas que a gente tem visto em diversas matérias, em muitas discussões hoje, em diversas áreas sobre aterro sanitário no Brasil, que eu queria que você falasse um pouquinho da tua concepção sobre isso, é a implantação de novas tecnologias. Tecnologias essas que muitas vezes são de difícil acesso, né, principalmente para municípios
da região norte e nordeste do país, né, onde nós temos hoje um índice muito grande né, dos aterros irregulares, né, dos lixões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da tecnologia, as novas tecnologias hoje, como elas colaboram com esse processo de gestão integrada, de uma gestão eficiente dos aterros. Bom, Antônio, vai ser um prazer falar um pouco sobre isso, porque é o que a gente tenta, dentro da academia, divulgar de maneira bem clara, né, quando a gente vai buscar a formação de gestores ambientais. É preciso entender que lixão não dá, né? É fato. Todas as questões ambientais estão associadas, não pode ser enxergado em hipótese nenhuma como uma solução. O lixão não, né? Agora, o aterro sanitário, ele é um mal necessário. Não há sistema de gestão integrado de resíduos em lugar nenhum do mundo que não tenha como ponta final um aterro sanitário. Então, como eu comentei ainda agora, a gente está saindo da Idade Média. A gente está começando a criar a cultura de que não se pode jogar um resíduo sólido urbano, o vulgo lixo, diretamente no solo. Então, a gente está caminhando para o aterro sanitário. Particularmente, eu tenho a visão de que a gente precisa primeiro estruturar um sistema de gestão com um ponto final. Ou seja, sou favorável à ideia de que a gente tem que avançar na implantação de aterros, de forma que eu consiga atender todos os municípios de um determinado estado e, dessa forma, fazer com que eu não tenha mais lixões ativos. Depois que a gente conseguir equilibrar esse mercado, as prefeituras, juntamente com as empresas, fazendo com que isso seja viável, depois que a gente conseguir avançar na construção dos aterros, aí sim, vamos pensar na economia de vida útil desses aterros, porque eles realmente são um problema de ordem ambiental. Então aí sim, vamos associar novas tecnologias, vamos investir mais em coleta seletiva, em reciclagem, para fazer com que eu crie novos negócios na área de gestão de resíduos e economize vida útil desses aterros sanitários. Eu sou super favorável, tá? Mas eu acho que a gente precisa dar um passo ainda na consolidação dos aterros e depois explorar mais esse mercado, que seria o mercado realmente da reciclagem, até mesmo da incineração. Tem lixo para todo mundo. Isso não resta dúvida. Tem lixo para todas as fatias do mercado. É questão de se organizar através de uma política pública eficiente e, obviamente, baseada em técnica para construir esses sistemas. E o bom é que é importante que haja visão, né? Porque é um mercado que pode ser muito ampliado, né? Sim. E que pode colaborar muito com, não só com a preservação e conservação ambiental, mas também com o desenvolvimento econômico do país, sim, né? Com tantas tecnologias que possam... Então, a gente tem que começar a fazer meio que aquele dever de casa, para aí sim já começar, né, a ter uma... E uma outra coisa também importante que eu queria que você abordasse aqui na tua visão, que é uma visão importante, é sobre os efeitos. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre saúde pública, porque em muitos casos, muitos gestores, né, municipais, eu queria que vocês tivessem bastante atenção a isso, pudessem compartilhar essa entrevista com gestores municipais, prefeitos, secretários de meio ambiente. Normalmente são as pastas, né, que estão ali voltadas para essa área da preservação e controle sobre os aterros. O que isso hoje representa para a saúde pública no Brasil? De que maneira as cidades são afetadas por aqueles aterros irregulares, sobre os lixões, sobre os aterros controlados? Se isso não for realmente, né, desenvolvido com uma política séria de uma gestão pública eficiente, quais são os malefícios que aponta, ou seja, que a sociedade que vai ter, né, com esse problema? A gente tem a sociedade, de uma maneira geral, que atua de maneira mais leiga em gestão de resíduos, ela tem uma visão muito simplista dessa cadeia que é a gestão integrada de resíduos. Então é muito difícil você conseguir entender que existe, sim, todo um sistema previsto para coleta, transporte, tratamento e destino final, né? E é claro que a sociedade consegue enxergar isso com uma melhor clareza quando ela se depara com o problema, né? Então, o lixão, geralmente, ele é previsto num local onde ele não seja visto, acessível, exatamente porque é aquilo que a sociedade não quer ver. Assim como o próprio aterro também, isso não dá para fugir, só que ele tem uma técnica diferenciada que o protege. Agora, eu particularmente entendo que para que a gente consiga desenvolver melhor essa cadeia e evitar os problemas de ordem pública, de saúde associados, a gente precisa fazer com que haja uma participação social na sua responsabilização no que tange a gestão dos seus resíduos. É claro, em termos de problemas, a gente vai ter contaminação de solo,
contaminação de água e contaminação de águas superficiais. Mas o que significa isso efetivamente? Significa que se eu tiver um poço no qual eu faço abastecimento humano, aquela água vai ter traços de contaminação que vão levar a doenças vão levar a doenças na vida dessas pessoas. Em suma, eu vou ter associado a isso a possibilidade de quadros de diarreia, eu vou ter associado a isso a possibilidade de quadros de desenvolvimento, dependendo do tipo de aterro e do tipo de resíduo que eu tiver ali disposto naquele lixão, né, que seja. A complicação é maior. A complicação pode ser ainda maior. Eu tenho casos onde a mistura do chorume, né, com os produtos químicos que a gente geralmente produz, associado a isso também os resíduos industriais que são colocados de maneira equívoca nessas áreas, podem gerar problemas muito maiores. E a gente vê isso quando a gente começa a olhar o ambiente de maneira mais ecossistêmica, né? Quando você consegue perceber que o chorume, por ter uma altíssima concentração de DBO, de carga orgânica, de nitrogênio, de fósforo, ele chega a levar à eutrofização uma série de corpos d'água. Além disso, a gente tem sucessivamente, né, a morte de peixes, a proliferação de algas e, literalmente, a morte de um determinado corpo hídrico. Além disso, você contamina o solo. E contaminando o solo, é claro, todo esse material, ao longo do tempo, ele pode sofrer algum processo de purificação, né? Ele vai sendo drenado, vai sendo limpo ao longo do tempo no ambiente. Entretanto, é um problema que acaba impactando o ambiente e impossibilitando o uso daquela área, né? Interferindo em todo o ecossistema. Sim, né? Porque, de uma certa forma, não adianta. Houve intervenção humana de maneira regular ou irregular, haverá modificação no ecossistema, né? Principalmente se for de maneira irregular. Sim. Uma das coisas, eu queria quebrar um pouco o protocolo aqui, professor Felipe, se você me permite, nós estamos falando sobre o tema aterro sanitário, mas nós hoje temos que olhar isso de maneira muito séria. Acho que o Brasil precisa aplicar melhor, né? Os gestores precisam investir, o gestor público precisa investir mais na execução da política. Sim, sim. Né? Porque nós temos aí a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi implementada no ano de 2010, e que nós hoje, a maior parte dos municípios brasileiros hoje tem uma dificuldade enorme de cumprir com esse, né, com esse tempo, com esse limite. E nós temos hoje, além do aterro controlado, o aterro sanitário, né, com toda a sua eficiência, os lixões, nós ainda temos a problemática de que muita gente não se percebe, muita gente não conhece, que são os cemitérios. Sim, sim. Né, perfeito. que passam a ser verdadeiros lixões e que não passam por controle nenhum e muitas vezes são administrados pela própria gestão pública, pelo próprio órgão, né, a prefeitura, em maior parte dos casos. Eu tenho certeza de que muita gente nunca ouviu falar em necrochorume, né? Que é meu Deus do céu, contaminar o lençol freático com esse tipo de... É terrível. Tem gente que fura um poço artesiano e não sabe de que vai estar consumindo aquele tipo de resíduo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre esse problema que existe hoje, que alguns municípios e alguns estados já estão começando a corrigir, através do licenciamento e da política correta, né, de execução desse tipo de... Bom, a gente esbarra em dois problemas de ordem cultural. Né? E é interessante você tocar no ponto dos cemitérios, porque eles têm uma grande similaridade com a questão dos aterros. Sim. Por uma questão muito simples, a gente tem a cultura do enterrar. Enterrar, exatamente. É inclusive por isso que eu abordei esse assunto. Porque o aterro, né, o que se vê como solução, não é isso, professor? É isso. É enterrar. Né? O cara tira a balinha do papel, ele não quer mais saber daquilo. Quer enterrar. Quer devolver para a natureza. Quer devolver para a natureza. Né? E aí, no caso, então, esse caso que nós estamos falando específico, não tem outro jeito, né? É a maior prática, né? A gente precisa mudar a cultura. A gente esbarra realmente em gestão de resíduos, quando a gente fala de lixo, a gente tem algo que não queremos mais e que deve ser enterrado. É uma cultura que nos acompanha desde sempre. E quando a gente fala dos cemitérios, a gente tem também a mesma cultura. Na verdade, é uma cultura no qual a gente precisa devolver aquele ser humano para um determinado ciclo natural. E é claro, aterro e cemitério baseiam-se quase que nas mesmas premissas de ordem técnica. Né? O corpo humano ele também é
basicamente carbono, água e certamente contaminará lençol freático, solo e as águas superficiais. Então não tem jeito. Quando a gente fala ou de cemitério ou de aterro, a gente está falando da mesma coisa, que é continuar um ciclo de poluição. Então todos os cemitérios, não tenha dúvida nenhuma disso, deveriam ser devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente. É isso. Né? Deve-se pensar em sistemas de impermeabilização de forma que a gente evite, na verdade, a contaminação por necrochorume. Perfeito. Bem, nosso tempo realmente está se esgotando. É um assunto fantástico que, assim, eu tenho aqui mais 6 perguntas para fazer, mas não vou poder fazer. Queria agradecer muito a presença aqui do nosso amigo professor Carlos Canejo, uma das referências hoje sobre técnica de controle, de gestão de resíduos sólidos, realmente com uma experiência fantástica. E nós vamos deixar aqui a legenda para vocês com os contatos, né, do professor, também com uma agenda, né, que está aqui uma agendazinha aqui na nossa legenda sobre os cursos que o professor Carlos Canejo oferece, né. Eu tenho certeza de que é muito importante para todos vocês que se interessam pela área ambiental, né, poderem, né, terem uma referência, né, o conhecimento nessa área é tudo, né, a riqueza está no conhecimento. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no Convergência Ambiental. Tenho certeza de que os nossos internautas curtiram muito e vamos preparar outros temas para que a gente possa conversar em outras oportunidades. Maravilha. É isso aí, Canejo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, né? E antes de finalizar, eu queria que você deixasse só uma breve descrição, um pequeno contato do curso de pós-graduação que você é coordenador, porque muitos internautas nos perguntaram e estão interessados em saber sobre o curso. Maravilha. Eu estou na Universidade Veiga de Almeida com um MBA em Planejamento e Gestão Ambiental. Eu tento levar para os nossos alunos uma visão executiva da gestão ambiental, levando muita prática. Então eu trabalho com eles a base da pedagogia de projetos. Perfeito. É claro, a gente tem conteúdo e o que a gente faz é fazer a aplicação desse conteúdo. Todos os nossos professores são mestres ou doutores que atuam na área e a busca, na verdade, é fazer com que o nosso aluno saia com ferramentas e saiba utilizá-las no mercado. Né? É um curso que tem tido um sucesso muito grande, ainda bem, procura sempre muito grande. E é um prazer, na verdade, estão todos convidados a conhecer o nosso curso. Quem quiser conhecer, entra em qual site lá? Entra no site da Universidade Veiga de Almeida, eu posso deixar o link aqui para vocês. A gente vai colocar o link aí também. Vamos colocar o link. E vai ser um prazer receber a todos, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com os dois. É isso aí, pessoal. Então, mais um programa Convergência Ambiental. Não deixe de curtir as nossas páginas nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Vai lá no sininho, ok? Convergência Ambiental. Vem com a gente!